Fala galera, bem-vindos ao Veja Bem Mais. Para quem não lembra ou ainda não conhece, o objetivo aqui é tratar de assuntos mais sérios, mais polêmicos, de uma forma mais abrangente, com o uso de dados e referências. Caso esteja interessado em algo mais leve, reflexivo ou cômico, não deixe de conferir o Veja Bem e o Veja Bem Menos no nosso site, vejabempodcast.com.br. Mas bom, vamos para o próximo passo do ensino. Seria, opcional. Né, um opcional, que é o ensino superior. Nossa. Que aí vocês são completamente diferentes, né? Porque sim. Não é que César nem no Brasil diferente. estava e o Pedro... você diz experiência. Não, sim, experiência, em questão de experiência. Nossa senhora. Mas, Pedro, por mais que você não tenha experiência, eu sei que você tem um conhecimento. Já refletiu sobre o tema. Refletiu muito sobre isso. Eu acho que talvez, por ter refletido tanto, seja um dos problemas de você não dar esse passo. O erro foi pensar demais. Então, foi pensar demais. O que você tem a dizer sobre? Eu tô curioso pra saber também, porque você decidiu não ir, mesmo sabendo dessa demanda social. Primeiramente, dentro aqui do meu escopo, da minha experiência, o que acontece? Como eu enxergo, depois de tudo que eu vi. No Brasil, realmente, o ensino superior tem áreas que são boas, principalmente na área de exatas. Existem cursos, o ITA, por exemplo, Instituto Tecnológico da Força Aérea, no Brasil, da AFA, Academia da Força Aérea. São referências, claro. Mas se você analisar em termos, por exemplo, vou colocar em palavras pobres, o pessoal se entender aqui, entre exatas e humanos, por assim dizer. Os cursos, normalmente, que tendem a ser, por exemplo, assim, que produzem, realmente ter um retorno no cenário atual do Brasil, são esses cursos de exatas. Vou colocar um exemplo aqui. Academia de Letras do Brasil. Me fala aí, da última vez que vocês viram alguma situação, uma citação, alguma premiação a nível internacional de algo do tipo? Prêmio Nobel de Literatura, o Brasil tem? A Argentina tem. Não Colômbia recordei tem. nenhum. Você entende? O último, não recordo nenhum. Eu vi muitas vezes, o pessoal fala que o problema atual no Brasil é que o ensino universitário, o ensino superior, ele não está formando, no caso, mais pessoas, mas está formando militantes. Entendeu? Tô sentindo uma pegada política. Não tem como desvincular, porque, querendo ou não, tem um paralelo muito forte com política, porque se você analisar hoje reitores, hoje nas universidades, diretores, reitores de universidade pública, enfim, o pessoal cabeça é tudo o pessoal da geração mais antiga, da década de 60 e pouco, 64, aquele pessoal com aquele viés ideológico mais forte, entendeu? Eu acho que, querendo ou não, essa migração, por exemplo, da juventude para a maturidade deles, com esse viés ideológico, não sei se infectar a palavra seria correta, mas vinculou muito, é muito forte dentro do ensino superior. Se você tiver, sei lá, um posicionamento um pouco diferente, já é motivo de... é só você pesquisar. Por exemplo, você em qualquer, sei lá, eu não quero citar nomes, mas se você for em qualquer universidade de ensino superior e falar alguma coisa fora do posicionamento padrão, independente se você acha certo ou não, fazer o experimento de falar contra, sei lá, o professor está dando uma palestra, você levanta lá, não, eu acho isso e isso. O que vocês acham que iriam acontecer, de verdade? Você acha que a represália seria... Depende do quão esperto é o professor. Tem esse detalhe. Eu acho que a minha birra maior, primeiro porque eu acho que eu não tenho, tipo assim, essa coisa com essa área mais de exatas, essa coisa mais de... Não se identifica tanto? Não. E essa área de humanos, justamente por esse forte viés ideológico, eu não me identifico nem um pouco. Porque você vai estudar filosofia, você cai dentro só de uma mesma vertente. Você vai estudar literatura, você cai sempre no mesmo autor. Principalmente quando você faz um paralelo com a universidade, por exemplo, como você falou, da própria Argentina. Você vê a quantidade que formam, sei lá, de profissionais mesmo, tipo assim, que atuam, que realmente produzem um trabalho a nível não só nacional, mas internacional. Aqui no Brasil, infelizmente, eu acho que tá muito fraco, por assim dizer. Então, de novo, seria o problema do sistema aí. Sim. Eu acho que... Em termos dos pilares, como você analisa o ensino superior no Brasil? Eu acho que, se voltado para a área de exatas, eu acho que cai no primeiro e no terceiro pilar. Realmente tem profissionais qualificados, engenheiros, enfim, tudo. Mas, se a gente for analisar por um lado do segundo pilar, eu acho que não. Não atende nem um pouco a formação de indivíduo. E o terceiro, você acha que realmente atende?
Olha, cara, é difícil dizer, porque daí entra no caso, por exemplo, realmente aí vai pesar o primeiro fator, do nome. Por exemplo, o cara formado no ITA, entendeu? Essa é a questão, né? Pode ser que a faculdade de Ideologia do Norte, a cidade inventada aqui, seja do Instituto Anhanguera Educacional, pode ser que eles ensinem o engenheiro tão bem quanto o ITA, né? Pode ser, por que não? Mas se você chegar para aplicar para um trabalho com diploma do ITA e dessa Anhanguera da Ideologia do Norte, e aí, quem engenheiro é mais capaz? Para quem está contratando. Exato, ainda existe. Isso é muito forte aqui, né? Na verdade, eu acho que na verdade, se você parar para perguntar para o pessoal que está pensando em ingressar no ensino universitário, principalmente nesse pessoal do ensino médio, ou quem está lá, justamente vai cair no primeiro e terceiro pilar. Eu acho difícil você chegar e ouvir uma pessoa falar, não, eu tô aqui, claro, para me capacitar profissionalmente, mas, sei lá, para me desenvolver como indivíduo, adquirir novas experiências, para tentar melhorar. Você já viu algum universitário brasileiro, ouvinte, realmente falando isso? Eu já. Oh? Eu já, mas eu tenho uma experiência bem particular nesse sentido. Eu acabei lidando com muitos ex-universitários brasileiros em processo de trainee para grandes empresas, etc. E as pessoas que estão nesses processos normalmente já são... É um ciclo de seletividade, né? Quem vão para as faculdades já tem um pensamento diferenciado, já estão aplicando suas empresas diferenciadas, então eles acabam sendo um ponto fora da curva. Então, eu acho que não dá para generalizar, e eu falo isso fortemente porque, eu não tive experiência aqui, e 2, experiências indiretas que eu tive não remetem totalmente o que o Pedro está falando. Eu acho que esse enviesamento pode existir sim, mas eu quero acreditar que é muito mais por escolha do aluno compactuar com ele ou não, do que uma inevitabilidade que o professor vai te doutrinar naquilo. Pode ter uma propensão, mas eu ainda acho que talvez não seja tão preto no branco assim. O que eu acho, e aí não é nem só Brasil, aqui eu já posso pular um pouco para a minha educação também, qualquer lugar no mundo, Estados Unidos, Brasil, Europa, Ásia, é que faculdade, universidade hoje se tornou sinônimo de certificação. É o pilar 1. Embora possa ter elementos do terceiro pilar, pouquíssimas pessoas que se formam na área trabalham na área. É verdade, eu vi uma pesquisa recentemente falando de engenheiros. A maioria está nos bancos hoje. A maioria. Eu acho que era banco, é verdade. É legal falar eu já trabalhei e eu sei que... eu me sentia minoria tendo formação em economia lá. Eu era a minoria. E outra coisa, mesmo que você seja um arquiteto... Qualquer empresa que você entrar, você não vai estar aqui a ponte, constrói aí. Ou mesmo com medicina, né? Tem o residência, período de residência. Você não pegou o diploma lá de qualquer faculdade pública, né? Faça aqui, ó. Abre tá aqui o corpo, né? Aqui, ó. Abre o cara. Transplante de coração, vai, go. Acho que eles obviamente, te dão a exposição da base, que aí também já é quase que outro debate, né? Principalmente se fala de conhecimento de informação. A faculdade hoje comete um pecado muito grande no mundo inteiro de transmitir informação. E não de... ensinar. É aquela coisa... Eles querem ser um Google da vida. Tá aqui as informações que você precisa saber. E você precisa absorver para regurgitar na prova. Mas informação hoje, eu acho que é obsoleta. Informação, até para médico, você precisa saber o nome de todos os ossos do esqueleto humano. Você acha que ele Eu acho que o que o médico, o engenheiro, qualquer um, precisa realmente pensar é como usar aquele conhecimento para fazer o que se propõe a fazer, né? Como ter experiência de realmente efetuar aquilo. E a informação pelo bem da informação, ou for information's sake, é obsoleto e é o que as faculdades fazem muito ainda. Você chega lá, tanto no Brasil como fora, tem um professor com slide ou com um livro. É muito teórico, né? Mostrando aqui essas informações que você obviamente pode ler na sua casa por conta própria. É alguém lendo para você e te dando informação que, primeiro, não é relevante naquele momento, que você não está fazendo nada que use. Se tivesse, já não seria tão irrelevante, que aí é aquela coisa dos projetos. Acho que no ensino fundamental e no médio falta um ensino através de projetos, que incentiva, que tangibiliza a utilidade da educação e etc. E a faculdade também comete muito esse erro, que a prática mesmo da coisa é só depois da faculdade. Pouquíssimos cursos implementam essas coisas de ensinar através de projetos. E acho que a faculdade é o melhor lugar para isso, porque você já tem capacidade de obter informação, nem que seja na biblioteca. O Google é uma facilidade tanto, mas a biblioteca já está ali para isso. Então, para que gastar milhares de reais com professores
com prédios e alunos que sacrificam a vida de exploração na adolescência inteira para estar ali, para absorver informações que é facilmente acessível através de qualquer outro meio, digital, físico. Né? Então, aqui eu entrei nessa tangente aí, mas o ponto que eu ia chegar, que eu não lembro qual é. Você falando disso, eu lembrei de um exemplo, tipo, fugir um pouco do meu personagem aqui do meu papel de Terminador. Terminator. 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 Que é... Quando eu fiz faculdade, era isso que a gente via. Era exatamente isso que a gente via. Todo o material que o professor passava, que a gente recebia, que a gente lia, que ele falava em aula, a gente recebia aquilo por e-mail depois. Sim. Tinha muitos alunos que não iam para a faculdade por um bom período e só ia na prova, porque ele sabia que ele ia ter todo o material para ele. Eu também era desses alunos. Uma faculdade prestigiada nos Estados Unidos, no meu último ano eu fui para pouquíssimas aulas. É muito fácil. Eu lembrei, o ponto que eu queria dizer desse devia ser mais através de projetos é que, embora você tenha informação, a prática dela, que eu estava falando lá de que esse negócio de capacitar é questionável, realmente só está depois da faculdade por causa dessa falta de projetos. Então, nesse terceiro quesito, eu acho que mesmo as faculdades referências ainda meio que falham. Sim. Você pode aprender equações, etc., fora da sala de aula, mas fazer um projeto no qual você possa cometer erros, ser criativo, sem ter uma punição financeira por parte da empresa ou de quem está te financiando, por causa de pesquisa. Isso é só a faculdade que tem poder de fazer, e eu acredito fielmente, ferozmente, que deveriam focar nisso. Ser um playground para pessoas que já conseguem se ensinar e conseguem colaborar, para testar as ideias, para testar maneiras de melhorar a execução naquilo que eles se propõem a melhorar como carreira para o resto da vida. A parte mais cômica disso tudo? O César acabou de citar a origem das universidades. Se parar para pensar, você fazer uma análise histórica das coisas, como funcionava. Sim. É exatamente isso. Mas aqui não é em termos só vocacionais também. Não é virar um Senai da vida de... você vai lá para fazer análise de mercado, você fazer economia. Você prevê a economia aqui. Não, mas eu quero clarificar. Eu sei que não é o que você quer dizer. Mas eu quero clarificar que aqui não é o que eu quero dizer também. Que toda faculdade tem que virar uma oficina vocacional. Todo mundo montando bicicleta. Para a sua área. Mas eu acho que tem que ter essa tangibilização do que está sendo ensinado com foco em melhoras. Não é carpintaria, mas também é uma oportunidade para inovar, para trazer conhecimento de outras áreas e consolidar aquele conhecimento, não através de uma nota que você... A sua habilidade de memorizar informações de um livro, mas sim a sua capacidade de fazer algo que funcione, ou escrever algo que faça sentido, né? Eu sou um proponente disso, e nos Estados Unidos, embora a premissa da educação de liberal arts lá seja de que você vai ter uma educação mais holística, que a maior diferença aqui em Brasil e Estados Unidos, para quem não conhece muito, é que o Brasil você tem que se especializa desde o primeiro dia, né? Você escolhe o curso lá, estatística, e bom, você é estatístico por 4 anos. Sim. Nos Estados Unidos, você não declara, pelo menos no Liberal Arts College, tem colégios vocacionais que são voltados para enfermaria, para coisas mais técnicas. Mas no Liberal Arts, por exemplo, Harvard, MIT, que são os mais conhecidos, nos seus 2 primeiros anos você não declara uma concentração. Você tem um conjunto de matérias que você precisa fazer para obter créditos, mas ninguém obriga você a fazer aquela aula. Ninguém precisa fazer, por exemplo, a história do marxismo. Só quem quer ser curador de museu. Mas, no geral, você tem que fazer, por exemplo, uma aula em literatura, em inglês, tem que fazer aula no ramo das matemáticas. Aí você vai fazer estatística, você vai fazer matemática do crime, é uma área de matemática legal que tinha lá, a escolha é sua. É um leque bem abrangente. Mas você, nos 2 primeiros anos, tem que focar em se desenvolver holisticamente como uma pessoa que já foi exposta a essas áreas de conhecimento humano. Aí no final do 2º ano, você declara a sua concentração, e aí sim, os 2 últimos anos você foca naquilo. Você foca naquilo. Você faz economia, vai fazer muito mais aulas de economia do que de literatura grega. Mas ainda assim, eu, por exemplo, tinha 120 créditos que eu tinha que fazer de economia. Desses 120, só tinha 4 matérias, que cada matéria equivale no máximo 4 créditos. Então, você faz a conta de 16 créditos de 120 que eu realmente precisava fazer, que eu não tinha outra escolha. O resto, eu podia fazer dentro das áreas que eu estava interessado, mas podia escolher o que eu quisesse.
Por exemplo, em economia, eu não estudei a história da economia, porque eu não via relevância nisso. E aqui no Brasil, eu sei de todos que fazem economia, tem que estudar a história da economia, tem que estudar o senhor Marx, tem que estudar o senhor Keynes, que são... O Keynes talvez não, mas o Marx é totalmente obsoleto. E você tem que perder tempo com essas coisas. Não, vou voltar atrás. Perder tempo, não. Quando você não vê valor, é perder tempo. Quando você já tá grande o suficiente para ver valor, ouvinte. Não vai que, eu não vi valor porque eu não sei quem é. Lógico que eu sei. Eu tenho Wikipédia para isso, você já tem materiais adjuntos a isso. Eu já sei o que eu Você é capaz. Você passou 2 anos também estudando em várias outras matérias. Você é capaz de determinar valor das coisas que você quer aprender. E aqui você não tem essa escolha. Lá você tem. Eu quero estudar economia, eu quero estudar, por exemplo, política de desenvolvimento. Que é um negócio que os países na África estão fazendo, que os países do Sudeste Asiático estão fazendo. Você acha que isso é mais relevante para mim hoje? É minha perspectiva. Voltando para o Brasil eventualmente, ou estudar, vou ler o livro do Adam Smith. É isso daí. Eu acho que tem que ter um poder de escolha maior. E acho que isso eles fazem muito bem. E eu estou elogiando aqui, mas eu queria fazer uma crítica inicialmente. Que era a crítica que, embora tenha tudo isso, lá ainda tem um sistema muito de memorização e regurgitação, de acordo com as preferências dos professores. Você ir bem, você tem que fazer o professor quer, da maneira que o professor quer. Tem que agradar o professor. Exatamente. Acho que aqui também. Não, aqui, cara, qualquer lugar. E se não for o professor, é o currículo que foi desenhado para aquela área. Então, independente do que você acha, tem que fazer. Amigo, tem que memorizar a data, tem que memorizar isso aqui. Independente, você pode dar um Google e achar a mesma coisa? Não. Você tem, eu quero testar a sua memória. E independente da sua capacidade de colaborar, né, como que é essa escola... Se você colabora na escola, você tá cheating. Como que é? Roubando. Você tá trapaceando, né? Trapaceando. Pode ser expulso, cara. Você tá pegando uma coisa que você não sabe de alguém que sabe? Porra. Sai daqui, cara. Isso eu não tô falando de integridade acadêmica, ouvintes. A integridade acadêmica é citar fontes. Para mim significa outra coisa. Mas colaborar para chegar no conhecimento, na conclusão, fazer um projeto, por que não? Mas enfim, lá ainda tem essas mesmas podridões que existe em qualquer ensino superior no mundo de 80% do coreba, 90% da aula é o professor falando com os slides atrás no ritmo que adequa talvez 1 ou 2 da sala de 60. É o mesmo problema do ensino médio também, do ensino fundamental. É a mesma coisa. E a minha faculdade era diferenciada, mas eu também já assisti aula na faculdade mais diferenciada do mundo, a grande Harvard. Já assisti aula lá e era a mesma bosta. Era um cara falando sobre coisas que existem no mundo hoje. Eram aulas sobre instrumentos financeiros. Que ele podia... Cara, o que me deu mais raiva foi com o cara de Harvard, os alunos de Harvard. Ele podia contextualizar o que ele estava falando com a crise financeira de 2008, que foi o que colocou os Estados Unidos na espiral do declínio econômico. Em vez de fazer isso, de explicar, não, vamos entender como funcionou isso lá. Ele só falou, funcionou lá. E agora vamos entender, teoricamente, qual é isso daqui. E aí começou a citar exemplos. Presuma que essa fábrica não tenha gastos. E aí ele dava um exemplo, mas... Em vez de usar um exemplo vivo ali... Cara, eu perdi o interesse quase que imediatamente na hora que ele começou a falar do negócio teórico, da fundação, de como você tinha que diferenciar aquela equação. Tipo, eu entendo que você tem que fazer isso, mas... Por que você não pega o exemplo, por exemplo, do Lehman Brothers? O Lehman Brothers, ele comercializou esse instrumento aí e faliu com todo mundo. Que até o filme Inside Job, para quem não viu, recomendo, explica muito bem. E ele poderia falar, vamos fazer de conta que isso daqui é uma ação do Lehman Brothers. E agora sim, vamos trabalhar no porquê que aconteceu. Mas não, ele falou, isso aconteceu lá no Lehman Brothers. E aí passou para um negócio totalmente alienígena de equação, porque faz sentido matemático, mas sem aplicabilidade nenhuma. Talvez nas aulas futuras, que eu não fui, ele poderia ter voltado lá, mas ele tem uma oportunidade de ouro, cara, mas de ouro, de deixar todo mundo assim, com sangue nos olhos, de falar assim, nossa, agora eu sei como aconteceu a crise econômica de 2008. Mas não, quando é o próximo algo real que você sabe, dá aquela... Então, exatamente, eu tive a oportunidade. Tive a oportunidade de interagir com os alunos, que muitos lá trabalhavam em banco de investimentos, trabalharam, como eu, nessa época, eu tinha trabalhado, mas não.
O professor queria que você entendesse, por mérito matemático, essa equação, sem aplicabilidade nenhuma, falando com todos 40 alunos ao mesmo tempo, no ritmo dele, com os slides atrás, e uma lição de casa lá, uma tarefa que você tinha que presumir várias coisas extremamente realistas para provar o ponto de que, teoricamente, era válido aquela equação. Então, no final das contas... No fim das contas, fiquei extremamente decepcionado com aquela aula em Harvard. Pode ter muitas outras melhores, não tenho dúvida de que tenham, porque tem a reputação que tem, não por... Não é à toa, né? Não é à toa, porém, é um exemplo também do criticismo da fazenda da certificação. O que significa fazer Harvard hoje? Significa que você sabe construir uma ponte? Significa que você sabe analisar a economia de uma maneira que faça sentido? Não, significa que se você foi bom o suficiente para entrar em Harvard e se você teve o diploma para sobreviver aos testes aleatórios e artificiais de inteligência que Harvard impõe. É complicado, né? Para pensar se até lá... realmente, como é que será que chegou a isso, né? Esse eu acho que... Tem uma resposta que você não vai gostar, mas é a resposta. É o capitalismo, senhor. A escola o instituto escolar ele foi modelado... ele foi modelado idealmente nessas vertentes que a gente está falando que deveria ser lá na Grécia Antiga, mas não existia educação pública na Grécia Antiga. Essa coisa de todos têm o direito e o dever de ir para a escola é uma coisa da época moderna, principalmente com a Revolução Industrial que começou. Precisava de pessoas capacitadas, precisava de pessoas que sabiam ler e etc. Então essa institucionalização da escola aconteceu com a Revolução Industrial, que remeteu quase todos os aspectos da Revolução Industrial. Porque você coloca crianças ali como se fosse linha de produção, numa caixinha de 6 a 7 anos, como se fosse idade de validade, né? Outras caixinhas ali de 7 a 8 anos, que vai aprender essa matéria, nessa matéria se capacitar aqui. Você passa pela fábrica inteira com as maquininhas assim. Lá, né? Construindo. E aí você sai com... Olha o clipe do The Wall de novo. Na verdade, tem um vídeo também do show, um cara que eu baseei bastante minhas pesquisas para esse episódio, chama Sir Ken Robson, é um inglês... pesquisador e etc., que deu a palestra dele no TED Talk, é a palestra mais vista do TED Talk até hoje. Tem mais de 12 milhões, acho que não, 16 milhões de visualizações. E tem um vídeo dele desenhado da RSA, que eles fazem aqueles desenhinhos à mão lá que tem no YouTube, explicando a palestra dele. Ele resume exatamente esse ponto que eu tô falando aqui, que a escola surgiu como uma fábrica da Revolução Industrial e até hoje continua sendo isso. Porque valoriza muito mais coisas exatas, capacidades, já começa por aí, né? De execução muito mais do que arte, filosofia, etc. E se estrutura de maneira de que é por lote, tem as esteiras que você vai ter que passar, porque decidiram lá no século XVIII que você tinha que passar por elas. E a sua qualidade de produção ali vai ser da fábrica que tinha as esteiras. Vai ser essa fábrica aqui da Zona Sul, que tem esse logo aqui que é mais bonito e está mais tempo, ou vai ser essa fábrica aqui que é privada e você teve que pagar para entrar nela e etc. Então eu acho que o segredo hoje seria como juntar essa visão antiga junto à modernidade. Então, no caso, eu acho que o problema, resumidamente... O problema de reinventar a roda, né? Cara, o problema é que a sociedade mudou, obviamente, mas o ensino não mudou, a estrutura fundamental do ensino. Tem até uma piada... Né? Tem até uma piada que... É engraçada, né? Não é uma piada, é mais uma observação que pode servir como piada. É uma observação. De que se alguém viajasse no tempo lá do, 1800 e bolinha para hoje, a única coisa que ia ser exatamente a mesma na vida dessa pessoa seria entrar numa escola e ver o cara com mando falando para um monte de crianças, para alunos. Hoje eu acho que a única diferença é o projetor aqui atrás, né, em vez da lousa. Mas tem lugar que você encontra lousa ainda. Sim. Mas a dinâmica é a mesma, cara. E hoje, no mundo onde já existe YouTube, já existe aplicativo no seu celular, não precisa ser assim. Que eu acho que tá até levando para a conclusão no meio desse episódio, que é o futuro da educação. A gente até agora descreveu bastante e criticou. Mas aí chega nessa parte, tudo bem. Aí se ensino primário tá bem, mas a estrutura tá ruim. Se ensino fundamental desmotiva porque foca muito no 1 e não cumpre o 2. E se o ensino superior é mais o pilar 1 do que qualquer outra coisa, e agora? Como mudar, né? É a pergunta. Agora tá todo mundo triste já, todo mundo concordando que... Eu já tô, nossa senhora. Que realmente esse é o cenário, esse diploma vale mais do que... O nome de lugar vale mais do que conhecimentos, realmente. Como mudar? A questão, eu acho, principal... acho que para mudar, o ponto principal
tipo, a pedra angular para mudança seria essa parte do proativo, que é justamente, eu acho, que se a gente analisar todos os lugares, tipo, todas as experiências aonde era empregado isso, tipo, independente da estrutura, do país onde for, mas onde isso é empregado tem resultado. Não tem como discordar disso. Então, eu acho que, para começar, tem que conscientizar, tem que começar... Eu acho que a gente tem que quebrar essa imagem, essa imagem do ensino atual. Tipo, o pessoal tem essa coisa robótica, linha de produção, como você colocou. Mas isso faz sentido econômico. O problema aí existe até hoje, não é só por inércia de quem poderia mudar, é porque, economicamente, você precisa mover, principalmente o ensino público, o governo... Em todos os países do mundo eles pagam pela educação, porque é um dos direitos humanos, né? Você tem direito à educação. E como você faz isso de forma efetiva? Porque para quem? Porque como a gente falou lá no começo, você tem que ter um diploma para entrar numa empresa e ter um salário, etc. E as empresas que dão para a campanha eleitoral do governo querem um certo tipo de pessoa, mas o governo mesmo cobra seu imposto para dar oportunidade para todos os cidadãos, mas agregarem na economia. Como você faz isso de maneira eficiente? Se você realmente falar, não, todos vão ser filósofos agora. É um cenário assim, extremo. Sei, cara, eu acho que... É um exemplo bom, mas eu estou dizendo que é difícil. A pergunta principal não é que tem que mudar, mas como mudar de forma tão economicamente eficiente como hoje. Como existe hoje. Eu acho que na ponta econômica, eu acho que ao meu ver, eu acredito que, tipo, o Estado tem que dar estrutura, mas eu acho que tem que existir mais uma certa liberdade, tipo assim, por parte da parte privada mesmo, por exemplo, assim. Porque hoje, no caso do Brasil, o Ministério da Educação tem uma burocracia enorme, por exemplo, principalmente para escola pública, você vê, é uma coisa inchada, tipo o próprio MEC mesmo passa todo o calendário anual de tudo que tem que passar, não tem uma certa mobilidade aí. Eu acredito que deveria existir, claro, o Estado tem que prover a estrutura, pessoal, mas deveria existir um certo incentivo e facilidade para a área privada, principalmente para você ver que tem pessoal de projeto aí para querendo participar, tipo empresário, financiando coisa, interessado, é o que mais tem. Sim. Entendeu? E acho que isso começa pelas empresas mesmo, não só incentivar esse tipo de programa, mas também uma coisa absurda que tem no mundo inteiro, nos Estados Unidos está um pouco menos, mas no Brasil ainda tem muito, é o requerimento ridículo de diploma superior para certos cargos. Independente, você está lá há 20 anos fazendo aquela coisa, fazendo bem, tem que ter um diploma para ser promovido. Que eu acho que foi concebido como incentivo à educação, mas se a educação é só um papel, como hoje, infelizmente, a educação superior no geral não tem valor. Pela culatra. É uma fachada, é uma piada sem graça. Você tem que ter esse papel para provar que você sabe fazer um negócio e já faz há muito tempo. Já faz há 20 anos dentro da empresa. Ou, se você não faz há muito tempo, é um papel que prova que você é capaz de aprender aqui na empresa. Que você vai fazer o que a gente está ensinando. Mas esse papel com esse nome tem um valor melhor do que o papel da outra lá. Cara, é artificial demais, é vazio demais. No caso e as empresas, aqui é o ponto, tem que... Como o Google já faz no Brasil hoje, essa é a única empresa que eu tenho certeza que faz isso no Brasil. Lá, se for no site deles e vaga de emprego, tá lá, diploma em X ou experiência equivalente. É verdade. Experiência equivalente é o que pega. Porque principalmente aqui a gente tem que separar bem, porque é fácil confundir. Eu acho que medicina, engenharia, etc. Você não vai sair testando com seu vizinho. Eu tenho experiência em medicina, né? Brinquei muito com a minha vizinha. Não é bem assim. Mas principalmente pro mundo corporativo. Sim. Principalmente quem pensa em ser empreendedor, essas coisas. Experiência equivalente é muito fácil. Você aprende mais numa aula de administração ou montando o seu próprio negócio? Né? É inegável isso. Um exemplo, de novo, fugindo aqui, mas da minha área, quando eu fiz publicidade. Teve muita coisa que eu aprendi mais depois que eu saí da faculdade. Porque YouTube, internet... Cara, a humanidade repete as suas palavras. Então, na verdade, até médico só aprende a ser médico uma vez que começa a residência, né? Sim. Começa realmente a tocar nos pacientes, a entender, diagnosticar, fazer prescrição de medicamentos, etc. O cara constrói a ponte, só aprende a construir a ponte, tem que modelar no computador lá o negócio da ponte.
Posso só dar um ponto aqui? Eu só queria... A gente concorda nesse ponto, então, por parte da iniciativa privada, né? Tem que deixar de pedir coisas sem sentido, como papel que não prova nada. Então, a gente concorda nesse ponto. Mas eu tava pensando aqui, se a gente colocar situações, por exemplo, tipo assim... Porque hoje existe, tipo, o MEC dita lá, por exemplo, assim, o padrão, tipo, aqui vai para todo mundo. O que vocês acham da ideia do, sei lá, os colégios, tipo... No caso da escola, ter a oportunidade de montar o seu próprio. Mas é o que eu referenciei da Finlândia, e da própria Lumiar, que tem o seu próprio currículo, mas não... mas ainda atende esses testes estandarizados, esses testes padronizados, e consegue ir bem. Na verdade, os testes padronizados é um outro problema, um sintoma e causa ao mesmo tempo, de que... Por quê? Por que precisamos passar em teste estandarizado? Só porque... É um filtro para empresas e para instituições que tem um nome que vai dar mais valor no seu papel do que outros. Nada mais é do que um filtro, mas o que realmente prova? Que você consegue fazer aquela prova bem. E isso é até uma pesquisa interessante que eu li, de que a meritocracia desses testes padronizados é somente medir o quão bem você consegue fazer esses testes padronizados. E se você estudar 1 mês, 6 meses, para qualquer provinha de vestibular, lá nos Estados Unidos tem um SAT, até mesmo a prova da OAB aqui. Já me falaram, a pessoa do meio, o ouvinte vai saber quem é, de que se eu quisesse estudar para o exame da OAB por 3 meses, ele não tem dúvida que eu passaria, assim, tranquilamente. Que é só, uma memoreba de certos conceitos que tem que ser aplicado de certa maneira ali na prova, né? Tipo, absorve e regurgita da maneira que você está sendo instruído. O que remete, de novo, todo esse conceito obsoleto educacional de que você é testado de cumprir ordens e regurgitado como instruído, assim como é na maioria das empresas no Brasil hoje, não é? Como contábil, você tem que fazer o que o seu chefe mandou, tem que entregar isso aqui, não é? O que é a escola hoje, se não esse teste de você conseguir seguir ordens como instruído para gerar resultado que eles querem? Isso é ruim porque... Isso é nota boa. Não. Vocês não acham que isso é ruim, muito, principalmente porque às vezes você aprende para passar naquilo, mas você não absorve aquilo. Não, é que eu tô falando. Então, você vai esquecer. Quantas coisas... Você lembra da forma de Bhaskara? A gente falou aqui. Quem lembra? Ninguém, independente do curso, cara. Até médico. Vamos ser sinceros aqui. Eu duvido. Tem um cara que sabe todos os órgãos, o nome de todos os tecidos do corpo humano. Os tecidos não que é fácil, mas todos os ossos do corpo humano, toda a condição, de todo possível diagnóstico. Cara, isso é informação. Informação, de novo, a informação é irrelevante hoje. O relevante é saber trabalhar com ela e fazer coisas que provem que você consegue criar coisas. Tem uma outra palestra bem legal do TED Talk, que o cara foi estudar nos Estados Unidos, ele era da Uganda. E ele voltou, ele disse que implementou muitas das coisas do currículo liberal e etc. E o que ele mais sentiu em diferença na instituição dele é que os alunos realmente sentiam que conseguiam criar coisas. Falou que tem até um e-mail que ele recebeu do aluno que mudou a vida dele, que foi: obrigado, agora eu consigo pensar. Não, agora eu consigo pensar. E ele continuou, e sei que consigo criar. Então, ele pensou uma coisa, ele sabe que tem essa capacidade de executar aquilo. Ele não só regurgitou coisas para ter um número. Ele realmente provou. Tipo, agora, pensa nisso, você está na Uganda, você não pode fazer nada. De repente, você descobre, agora eu sei pensar e eu posso executar. Essa eu acho que era o propósito da educação desde que concebido, o primeiro no estilo bem Descartes, né? Penso, portanto sou. Ergo cogito sum. Nossa, pior que agora dá uma tristeza. Dá tristeza, né? Então. Meu Deus do céu, gente. Isso é a vida. Mas não fiquem tristes, ouvintes. O Veja Bem vai ser sua porta de entrada. O bom hoje é que hoje vivemos na melhor época possível em termos educacionais, porque antes tinha informação nas bibliotecas. Muito antes, só nos monastérios, em latim. Mas hoje temos a oportunidade de, através de podcast, vídeos no YouTube, cara, até curso online, a Coursera lá, que tem os cursos de Harvard, MIT, que, ó, eu tenho certeza, muitos ouvintes não vão achar essa coisa não, hein? Você vai ver lá que remete muito aqui. Tem alguns cursos que não, mas obviamente a maioria acaba caindo nesse contexto. Mas voltando àquele ponto lá Que ponto a gente tá fazendo? Cara, falou tanta coisa. Agora, tipo, de propostas mesmo. De propostas, a gente falou de iniciativa privada. A iniciativa privada tem que meio baixar... quase pro final, né? Que começou a falar do... tem que baixar esses regulamentos aí para que faça sentido. O médico ainda tem que ter diploma, obviamente. Sim. Mas o Estado que acaba financiando esses testes padronizados, etc., também tem que modular esses testes, talvez para
projetos, avaliação do professor. Na Finlândia, por exemplo, o único teste padronizado que eles têm é um que eles fazem com 16 anos. Mas até lá, para medir a qualidade da escola, do ensino, os professores desenham seus próprios projetos e medem a efetividade, o quanto completaram, etc., do aluno. E aí o governador vai lá e ele faz uma amostragem dos professores e compara. Esse professor com esse método teve esse índice de alunos que conseguiram completar o projeto. Esse teve esse com esses métodos. E através dessa amostragem ele consegue determinar no país inteiro se está funcionando ou não. E tem um teste da PISA lá também, que já é internacional e aí é independente dele. Mas por amostragem dá para ser flexível, dá para cumprir com regras internacionais, e etc. outra, e a partir desse teste realmente fica mais fácil de identificar onde... É muito mais prático. Por exemplo, você tem um problema, você para pensar, como é que você resolve um problema gigante? Você divide. A Luiz batendo no Pedro ali, pensando, caralho. O Pedro tá vendo bem mais. Você para pensar, igual justamente, se você tem um problema gigante, como é que você resolve? Você divide esse problema, você não centraliza tudo. Sim. Estandarizar é conveniente, falei, para quem absorve isso, mas já é uma meritocracia de outras coisas. Essa coisa dos professores aí, lá quando a gente estava falando no começo do ensino médio, no fundamental, a gente falou um pouco que o professor ele é meio obrigado a seguir essa coisa do sistema. É difícil para ele, às vezes quase impossível de fugir disso. Sim. Mas vocês não acham que na faculdade isso tem uma maior liberdade? Por exemplo, eu tive exemplos quando eu fiz faculdade de 2 professores que eles mesmos falavam, a gente é obrigado, entre aspas, assim, a seguir essa grade aqui. Sim. Mas, se vocês quiserem mais, me procura. Se você quiser aprender alguma coisa mais, alguma coisa fora, vai no meu estúdio, vai não sei aonde. Tipo, ele ajudava. Ele seguia aquele sistema, mas ele conseguia... Mas é a iniciativa do professor. Sim. Professores bons existem em todas as instituições. Mas não dá... Vocês acham que mesmo na faculdade o professor ainda é vítima, entre aspas, desse sistema? Não, mas o professor é irrelevante na faculdade. Porque o que importa é o nome que vai estar no seu papel. No final de tudo. No final de tudo. Você não vai chegar numa empresa ou numa instituição de pós-graduação e falar, quem era o seu professor? Eu vou perguntar, isso aqui é Unicamp ou é a Anhanguera Educacional? É simples, cara, é simples. Acho que é uma observação interessante. Os professores têm mais liberdade nesse contexto do que no ensino fundamental, médio, etc. Mas no fim ele ainda é uma vítima do sistema e é irrelevante. Pode ser uma ótima influência pessoal, mas... Sim. O exemplo que você falou aí do cara que mandou e-mail pro professor que me ajudou ele a pensar. Sim. Mas lá ele montou uma instituição que realmente tentou ir por caminhos diferentes. Que na África, assim como no Brasil, era só... Toma aqui o seu capacete do curso que você escolheu fazer. Vai, bate a cabeça lá. E vai aí, no final você ganha esse papel aqui, ó, cara, aí é com você. Vira. Aí é com vai você. Embora. Mas nessa coisa de financiar. Porque aqui no Brasil a gente tem essa coisa do governo, vocês falaram também esse negócio da empresa que incentiva muito. Mas quem deveria? Cara, você quem paga? Quem paga no final? Cara, você parar pra ver, na maioria das vezes, a quantidade, desses projetos aí, por iniciativa privada de financiamento por parte de empresa, ou sei lá, um milionário maluco, enfim. Eu acredito, eu já falei antes, é aquela coisa, tem que existir uma base, claro, uma base comum, mas eu não vejo por que não existe essa liberdade, essa flexibilidade pra o pessoal mesmo, uma própria comunidade, sei lá, incentivar a fazer alguma coisa. Por que não? Mas tem que ter dinheiro, você precisa de recursos para ter uma escola eficiente. Pode ser criativo, precisa de ter recursos. Acho que a pergunta do William é mais no sentido de onde deve vir esses recursos. Sim. Porque tem hoje um dos grandes problemas do ensino superior brasileiro, ao meu ver, de forma externa, porque eu não participei dele, é a proliferação de faculdades privadas, as unisquinas da vida. Né? A faculdade abre que nem a padaria. Então, cara, no fim das contas é uma fachada, porque se o sistema valoriza o nome que está no seu papel, essas faculdades oferecem um nome que, pela facilidade de entrar nelas, já não tem valor nenhum, quase que nenhum. O que justifica? Por exemplo, aqui no Brasil você sabe que também as faculdades boas são públicas, e nos Estados Unidos é o contrário. Nos Estados Unidos, Harvard, Princeton, todas as Ivy Leagues lá são privadas. Mas e aí? Acho que essa é onde o William está querendo chegar. Se faculdade privada aqui no Brasil não dá certo, nos Estados Unidos dá tão certo, o problema está de onde vem o dinheiro. Como pensar nesses quesitos aí? Nossa, cara. O difícil é...
Eu acho que primeiro já não tem uma fórmula geral, já que já tem esse comparativo um diferente do outro. Sim. A aplicabilidade dos Estados Unidos não é a mesma do Brasil. Mas tem algo que dá pra comparar aí, cara. Eu já vou pular pra minha parte já. Tô ansioso pra falar disso. Que é a qualidade, não é de onde vem o dinheiro. Eu acho que o importante é se o Estado tem grandes vantagens em ser mais eficiente, potencialmente, no quesito educação, porque o governo não compra 30 livros para aquela classe. O governo compra 10 milhões de livros. Né? E o custo de 10 milhões de livros, obviamente, é bem menor do que de 30 livros. Então, o governo, como na Finlândia... tem um grande poder de ser o mais eficiente em prover os recursos da forma mais barata possível, por causa do tamanho. Então, lá na Finlândia, todas as escolas, todas não, mas 99% das escolas são financiadas pelo governo. O conceito de escola privada é quase que alienígena. Tem umas lá que acho que elas funcionam como recuperação para quem não vai bem na escola pública. Mas até essas também recebem um dinheiro do governo. E lá é eficiente, lá o governo gasta bastante, eles pagam bastante imposto também, mas é eficiente, o negócio é ser eficiente. Nos Estados Unidos, Harvard, etc., essas instituições são eficientes. Elas conseguem, com o dinheiro do aluno, oferecer a educação da melhor qualidade possível. Eu acho que no Brasil, a questão é essa. Por que essas Unisquinas não são Harvard? Porque elas baixam os padrões, tanto de entrada como de execução. Porque Harvard, quem entra em Harvard hoje? Né? Qual que é o valor de Harvard para quem te contrata? Tipo, de onde está o nome Harvard lá tem tanto valor por quê? Porque pra você entrar em Harvard e sobreviver em Harvard, é difícil pra caralho. Então, é difícil. Você sabe que você passou por um processo que, aqui na minha empresa, você vai ter que fazer uma coisinha só. Em Harvard, você fez milhões. E pra ser digno de Harvard, você também tem que fazer muita coisa diferenciada. Você é um cara diferenciado. Assim como as faculdades públicas aqui no Brasil são também. Entrar numa USP é fácil? Quem disse isso, né? Quando? E é por isso que o nome USP tem tanto valor. E agora as faculdades privadas aqui no Brasil. Eu sei uma, que é a FGV. A FGV não é tão fácil entrar. A FGV tem um peso no nome dela que justifica o preço. Que realmente processa os alunos para fazerem mais, serem capazes de fazer mais depois que eles saírem do que quando entraram. Essas Unisquinas não, é quase que o contrário. Porque quanto mais difícil for, menos aluno tende a ter, menos dinheiro ganha. Acho que o problema aí, primeiro é o governo regulamentar, e aqui eu sou intervencionista mesmo. Acho que a educação... esse capitalismo... não é o capitalismo. Eu acho que o capitalismo tem um grande poder em gerar inovação. Como, por exemplo, a Finlândia é um país excelente para educação, mas onde está a força econômica do mundo? Né? De onde vêm as maiores inovações do planeta? Não é da Finlândia. Teve o Nokia lá, que um período até viveu, mas... Cara, Silicon Valley, Nova York, etc., você sabe que isso vem porque é iniciativa privada. Porque por que eu vou pagar, por exemplo, para ir para Harvard? Porque eu sei que vale a pena. Para que eu vou pagar para uma esquina? Porque eu preciso de um papel que uma empresa que nem é tão boa, que as empresas realmente grandes não desconsideram. Eu já trabalhei eu sei que eles ignoram todo o diploma de uma esquina para cargos realmente gerenciais, etc., de primeira, você já está lá há bastante tempo e se forma. Enfim, tem condições. Mas o ponto é que a iniciativa privada aqui no Brasil não faz nenhum esforço, além do... Você vai conseguir um emprego em qualquer empresinha aí. Não tem nenhum esforço além de garantir isso. E deveria ter, sim, principalmente que vai contra a expectativa do aluno que vai só pegar um diploma de forma fácil. Se fosse difícil entrar, se o vestibular fosse equivalente ao vestibular da USP, e se lá eles realmente fizessem processos ou aulas que forçassem o aluno a estudar, realmente estudar, ia ter valor. Porque ele ia para uma empresa e ia estar preparado. Mas não tem. Aí que tá. O governo tem que intervir para subir o requerimento do MEC. Por que você pode pegar um diploma da Unisquina aí e executar medicina como um cara da USP e tranquilo, com um padrão bem menor? Eu sei que hoje tem um mínimo, mas esse mínimo já é muito baixo já. Principalmente em quesitos de capacidade, não analfabetismo funcional. Que, eu já vi muita gente proveniente desses lugares aí que eu não consigo entender o que eles escrevem, cara. Tipo, não dá pra entender. A pessoa tenta se comunicar, você não se entende, cara. Como que uma pessoa formada, como que uma pessoa conseguiu se formar não conseguindo escrever um parágrafo coerente? Como é possível?
Por quê? Porque não é regulamentado, porque é barato, ele tem um nome lá e tem empresa que precisa de uma mão de obra barata, que esses caras são baratos. Né? Essas pessoas aí, não surpreendentemente, trabalhavam no setor que pagava menos na empresa que eu tava. Mas enfim, o meu ponto é, Estados Unidos funciona porque lá você paga, mas tem resultado. É o que chama de bang for the buck. Você sabe que, independente da meritocracia... Investimento. Investimento. Independente da meritocracia do processo dentro de Harvard, que a gente já criticou, você sai sabendo que os outros te veem de uma maneira melhor. Porque querendo ou não, então, de alguma forma você vai sair melhor. E não é só entrar. Outro dado bem relevante aqui, que eu esqueci de mencionar, é que a gente fala em processo educacional, etc., mas para o mercado, o valor de um diploma é muito maior, desproporcionalmente maior do que o valor de um meio diploma. Já tem estudos de economistas aí, links nas referências, que indicam que 3 anos de faculdade é equivalente a 0 anos de faculdade, praticamente. Se você está formado, eu lembro que você ganha quase 30% a mais do que uma pessoa não formada. De 30% a 40%, circunstâncias variam. Mas se você fez 2 anos ou 3 anos de faculdade, você não vai ganhar nada diferente de um cara que só tem um diploma do ensino fundamental. Praticamente nada, tipo 2% ou 3%. Ninguém reconhece o seu esforço por quase terminar. Tipo, é que ele quase fez o gol, quase ganhou, quase fez. Mas você ganhou não. Então, esse esforço aí ele não é recompensado para nada. Então, a conclusão desse processo vale mais do que o processo em si. Você terminou ele, independente do quão bom seja, você é bom porque você conseguiu chegar no fim. Então, a regularização tem que partir disso também, de montar a expectativa. Você fez projetos que ao longo do tempo vão agregando, e não só no final, lá, só na linha de chegada que você é reconhecido. A iniciativa privada e a pública tem que ter tudo isso em mente para criar um sistema coerente com efetividade econômica. Se uma escola privada gasta menos dinheiro com professores e entrega uma educação de tão qualidade quanto, escola privada ganha, cara. É simples. É aí que está a beleza do capitalismo. Num sistema não capitalismo, o Estado vai prover, se o Estado falhar, todo mundo falhou. Agora aí é competição, cara. Na Finlândia não é que não pode ter escola privada. É que as escolas privadas não conseguem prover... Já o contrário acontece na Suécia. Na Suécia tem mais escolas privadas que estatais, que lá eles conseguem entregar mais pelo dinheiro. E aí até tem um outro cara da minha gangue chamado Milton Friedman. Não é Morgan Freeman, gente. Milton Friedman. Mas, por exemplo, o Milton Friedman disse, se a escola privada entrega uma educação boa por $5.000 por aluno, e a educação pública faz a mesma coisa, mas por $6.000, o governo tem muito mais vantagem em dar $5.000 para a pessoa e ela ir na escola privada. É tão boa quanto, mas é mais barato. E a escola pode ficando mais cara, aí você já pode descer na ladeira escorregadia econômica, mas o governo sempre tem um incentivo maior em incentivar o que funciona melhor. O que governos lógicos, funcionais, etc. Lembrando desse fariam, mas se você quer entender melhor os problemas disso aí, tem o Veja Bem Política. Nossa, pra quem não escutou, vale a pena. Assim, mas infelizmente não dá pra separar uma coisa da outra, né? A minha conclusão é meio que essa. O mais eficiente ganha, o dinheiro tem que vir de onde vier menos pela maior qualidade. Fio, barato e bom, eu sei. Mas o governo tem sim a obrigação de garantir o acesso a escolas para qualquer um que quiser. Tem dinheiro ou não, todo mundo, acho que ninguém vai se recusar a pagar imposto porque está pagando a educação de alguém que não conhece. E quem quer viver num país ignorante? Quem se orgulha de dizer, né, aqui ninguém sabe de nada. Nossa, é verdade, quem vai querer? E tem outro, se você não pagar seu imposto, você vai preso, então por favor. Tem essa também. Porque imposto chama imposto, né, por causa disso. Mas o imposto é um dos poucos impostos justificáveis, você se orgulha de pagar. Educação, eu nunca tive filho, mas, cara, eu pago imposto para educação sem problema nenhum. O valor é óbvio. Não é? Né? É óbvio. Talvez deveria ser mais óbvio para algumas pessoas, mas... Principalmente para alguns governantes, né? Então, mas é óbvio. Mas, enfim... A gente falou bastante. Faz tempo que a gente tá falando bastante. Faz tempinho já. Falou bastante Demos exemplos aqui do Brasil, exemplos de fora. Querendo ou não, acabamos comparando muitas coisas. Sim. Então, vocês definiriam que o sistema de ensino brasileiro nacional está ultrapassado?
defasado. ultrapassado. No mundo inteiro, cara, no mundo inteiro. Analisando. Tirando a Finlândia, Depois de tudo que a gente falou, realmente é no escopo do... mundial. 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 Tem lugares que Não, fazem um mas pouco nossa. melhor, mas é assim. Mas em ainda geral, assim tá na mesma. Menos pior, né? Alguns Menos fazem pior. menos pior. menos pior. Então, como vocês acham que deveriam ser? Como vocês acham que deveriam funcionar a educação? Nossa, velho. Agora sim. Falando no geral, Sim. vocês acham que devia ser que nem na Finlândia? Não, é um exemplo, claro que é uma realidade diferente, tem X fatores, mas se você já tem, se tem esse modelo, onde você está vendo que está tendo resultado, por que não aplicar, tentar? Pelo menos nesse caso, eu acho válido sim, pelo menos tentar adaptar, né, Pô, não tem como manter. Como nosso amigo Einstein diz, desde o episódio Veja Bem Mais né? Dados, a definição de insanidade é fazer a mesma coisa com a esperança de um resultado diferente. Então, tem exemplos muito bons, o próprio Brasil, já citei, na Finlândia outro. Na França também tem uma proposta interessante de separar a educação liberal com a educação vocacional. Que nem todos que com o ensino médio falam, eu quero descobrir o mundo holisticamente. Eu posso ser, cara, eu quero ser médico e pronto. Pronto. Quero ser engenheiro e acabou. E pronto, cara. pronto. É que aí já funciona mais que as vertentes aqui no Brasil, né? Você Uhum. bota seu capacete lá e já era. Sim. Mas lá, eles conseguem criar institutos vocacionais muito mais... com poder de certificação tão bom quanto uma universidade tipo Harvard. Então lá você vai para uma academia, por exemplo, de negócios, uma academia de, não sei, X coisas, de desenvolvimento de software. E aí lá, realmente, você vai ser capacitado. E não é uma só, você não vai ter o Harvard dessa instituição na França. Você vai ter esse conjunto de instituições que realmente te capacitam para o mercado. E aí isso vale mais do que o nome da instituição que você foi. Então lá é um ótimo exemplo disso também. Você tem que dar escolha. A outra coisa de faculdade liberal também é que nem todos, além de não ter interesse, estão cortados, lapidados para desenvolver as coisas. Para entregar o que se pede lá. Por exemplo, ler 100 páginas por semana no mínimo, escrever redações de 30 páginas, etc. Foi coisas que eu tive que fazer e eu gostei muito. Mas não se aplica para todos, né? Eu acho que se forçar isso, você acaba dando uma nota negativa para a pessoa que não reflete a incapacidade, só reflete não é compatível, né? Não é compatível. Que saco, cara. Mas ela tá lá por quê? Porque ela sabe que se ela for para um Senai, em vez de estar na faculdade, ela vai ganhar menos. Sim. E aí a gente volta para aquela coisa de expectativa do setor profissional e blá, blá, blá. Então, tem exemplo sim, dá para fazer de diferentes formas, tem que tentar fazer. Tem que ser mais criativo, independente dos recursos idealistas que se precisem para chegar nesse nível de França, Finlândia, etc. Dá para ser criativo desde hoje, começando agora. E dá para se aproveitar melhor da tecnologia que existe. Obviamente, isso envolve recursos que nem todas as instituições têm capacidade para investir, mas individualmente, aí agora já com o ouvinte, com o aluno, ninguém precisa realmente de escola e de professor para aprender. Para se certificar em certas coisas, sim. Mas para só aprender, não. O YouTube, bibliotecas, hoje podcasts, te ensinam de maneira que você provavelmente vai se identificar com alguma e certamente vai conseguir se adequar no seu ritmo, né? Não entendeu dessa vez? Escuta de novo, assiste de novo. E tem como se testar também. Hoje o melhor exemplo que eu posso dar chama do Khan Academy. É um site, links nas referências também. Também não vai aí você que está no ensino, mas largar a escola? Esse é outro ponto interessante. Não larga a escola, por mais que você não goste, enfim, dependendo do que for, não larga porque provavelmente, novamente, em vez de você preso, vai ser seu pai, sua mãe ou o responsável. Também. E se você está na faculdade pensando em largar, não é uma boa ideia, porque eu tenho quase certeza que não vai ser o próximo Bill Gates, não vai ser o próximo Steve Jobs ou o Zuckerberg. Todos largaram a universidade, mas lembre-se, principalmente o Bill Gates e o Zuckerberg, que universidade que eles largaram? Veja bem. Esse discursinho aí larga a faculdade, abre a sua empresa. Gênio, né? Claro. Não que não seja possível, mas meu filho, bota na balança aí, e tem uma ideia bem sólida, né? Até o pessoal fala, nossa, mas olha o exemplo dele. Seja sincero. Olha o exemplo dele. William, na verdade, eu tô falando aqui do Zuckerberg e do Bill Gates, mas você é a prova viva aqui da gente, Sim, né? Você largou a faculdade. Eu larguei a faculdade. Eu larguei porque eu, sinceramente, no curso, no final... Você não viu o valor, né? Não. Se isso for o caso, ouvinte, aí você pode considerar. Mas voltando pro tópico principal lá de tecnologia, o Khan Academy é um site espetacular hoje.
links nas referências, como sempre, que ensina... todas as tudo. matérias lá. É muito interativo. Tem matemática, biologia... Que eu cheguei a usar, realmente, sem contar, não é difícil, é de fácil compreendimento. Tem legenda em português. Tem legenda em português. E outra... Tem sistema de teste também. Uma coisa que mais diferencia, tá bom, assiste o vídeo no YouTube, mas como você sabe que você sabe? Você aprendeu, né? Nesse Khan Academy tem testes que são desenhados com base em Big Data. Então, todos os usuários foram lá e fizeram exercício, eles sabem sua propensão em entender e se errar, qual exercício de reforço você pode fazer para melhorar. Cara, é genial. Esse, na verdade, hora, né? ele é a semente. Ele é grátis, é grátis. Uma coisa maravilhosa. E aí, o cara que montou o site, ele era um ex-Harvard, formou em Harvard. Esse formou mesmo, ele não é Harvard, ele formou. E ele trabalhava no banco de investimento e também estava lá infeliz com a vida de novo, fazer coisas que ele não via sentido para algo que não via sentido. E aí ele falou, não, eu vou fazer esse Khan Academy. Tem uma palestra TED Talk também, links nas referências. E lá, para mim, ele é a semente do que é o futuro ideal da educação. Que é onde, em vez de ter o Aristóteles físico, você tem um Aristóteles digital. Que é outra dica de um outro youtuber, vídeo na referência também, que fala especificamente disso. O vídeo dele é Aristóteles digital. E aqui, ó, tô falando, integridade acadêmica é isso, ouvintes. É mencionar as fontes. Essas ideias aqui não são minhas, não. Eu só repasso. Somos um canal de informação. Um canal no iTunes também, no YouTube. Enfim, esse Aristóteles digital é simplesmente, como não fisicamente não é possível que todo ser humano tem outro ser humano que vai ser o mestre dele, o tutor, digitalmente não tem... Todo mundo já tem o seu próprio celular, né? Seu próprio smartphone. E o que você insere lá, os vídeos que você assiste, os exercícios que você faz e consegue passar, o que você não consegue, tudo é dado que pode ser usado para gerar novos exercícios e te acompanhar, ser o seu tutor. Se adequar ao seu ritmo, sugerir coisas, referências que você pode pesquisar. Que se chegar num ponto aí que, sendo bem utópico mesmo, que você nem precisa de professor para nada. Tipo, a grande pegada dele é liberar o tempo para professores fazerem projetos com os alunos. Esse é o grande sonho dele, digamos assim. Que você chegue em casa, em vez de ter dever de casa, você aprende em casa através dos vídeos. E aí você chega na sala de aula e já faz um projeto, com o professor ali rodando os alunos e tirando dúvidas, dando ideias. O professor vai ser aquele tutor, mas tipo, para um grupo maior. Mas individual, usando o site dele, você já ganha esse tutor. E até mesmo em plataformas, no celular tem o Duolingo, não sei se já... Sim, eu tenho. Para aprender idiomas, o Duolingo não é um tutor pessoal, não tem exercícios, prático, né? Faz quantas vezes você quiser. Até gamifica, essa é outra coisa que eu acho que tem que ter muito na educação, que também está nesses vídeos do YouTube, é gamificar mais o sistema, né? Porque tem que ter essa nota 10... que eu não tenho incentivo pra ter, mas eu vou jogar um videogame e eu quero ter 10 moedas. Né? Você vira madrugada. Eu vou ganhar essas moedas. Passar de fase. Se você analiticamente pensar nisso, você vê que é até meio hipócrita, né? Você não vê valor no 10 da escola, mas você vê valor no 10 das moedas ali. Eu vou desbloquear o próximo nível dessa merda. Mas por quê? Porque... aquilo lá, ele diretamente mede a meritocracia que você está fazendo. Ou você é bom ou você não tem as moedas, cara. E você quer melhorar, você quer sentir que você quer provar que você é bom. Mesmo que seja pra ninguém. Né? Mas ele vai pra lá. Você, 10 moedas ali. Porque você vê valor em realmente atingir os skills pra conseguir aquilo. Né? Sim. E já com o 10 da escola, né? Você tem que ter aquela visão que a gente já falou há 20 anos pra frente. Na escola você fica satisfeito em ficar na média. O ponto é, se já existe isso, por que a escola também não adapta, né? Por que quando colocar, em vez de nota 10, vão ser 10 moedas, você sobe de nível? Você começa como lá o pastor e chega nível cavaleiro. Né? Pode ser que funcione melhor nas primeiras séries ali, né? Mas ainda dá para modificar em termos, por exemplo, um experimento que fizeram, acho que na faculdade na Califórnia, uma escola. Fazer um RPG da escola. Que, em vez de perder nota, que se você não fosse, você sabe que você não tem como tirar 10 mais, você ganha. Você começa lá com 0 pontos e à medida que você vai fazendo, você vai ter lá 20 pontos, 25. Você sabe que 100 você ganha lá as suas vantagens, tem os seus bônus, você abre uns troféus. Level up. Mas você tem um incentivo, eu acho que o incentivo é muito maior pra você conseguir mais do que, tipo, não perder. Porque perder, você já baixou dos 50 já, né? Quer saber? Tô ferrado mesmo. Qual é a diferença entre um 4 e um 2? Né? Agora, tá abaixo da média de qualquer forma. Agora, como você desiste de um 2? Como você desiste de um 2? Tipo, sabendo que você tá próximo do 5 já. Sim. Né? E aí pode ter aquela coisa, mas aí eu passei do 5, eu posso desistir também. Mas aí que vem a criatividade de criar, se passar do 8, você nem precisa fazer a próxima prova, cara. Tem um bônus ali. Na faculdade tive uma aula assim, que se você fosse bem nas 2 primeiras provas, você não precisava fazer a terceira.
Aí você matava literalmente 3 semanas de aula porque você não precisava ir mais. Porque você já foi bem o suficiente nas 2 primeiras provas. E isso, cara, que incentivo, né? Pô, eu vou estudar, eu vou aprender esse negócio aqui porque E vou ter uma folga as ali. minhas férias começam 3 semanas antes. Nossa, aí, ó. Não é incentivo? Não é incentivo? Na frente da sala. Obviamente não é incentivo ideal porque ainda tá focado naquele, é meu prazer, né? Não é no conteúdo, mas... Mas já é um começo. É um começo e dá pra você alinhar melhor as expectativas, né? Sim, Dá pra alinhar. Então, na minha concepção, a educação do futuro ideal envolve mais a comunidade, como os exemplos do Brasil que eu já citei, envolve uma análise econômica mais efetiva, pode pegar a Finlândia, envolve um realinhamento da instituição privada em termos do que eles realmente querem e o que realmente prova que alguém é capaz ou não. E exige uma integração melhor das tecnologias que existem hoje, que pode te oferecer esse tutor individual, pode atender suas necessidades, sem custar caro para mais ninguém. Não adianta, cara. Eu acho que isso daí é essa concepção ideal de todo mundo. Mas... Devia, né? Devia. De novo. Acho que essa é a palavra principal. Devia. Mas agora já está alinhado, já está cortado em pedacinhos digeríveis, digestíveis. Sim. Eu acredito usar. Eu acredito que com esse podcast os ouvintes realmente tiveram uma experiência interessante, viu? Eu gostei muito das informações aqui. A gente espera até que você sim, né? teve, né, Pedro? O Pedro agora falou que vai sair daqui e vai estudar vestibular. Vestibular, tá na USP. Não. Não compactua com o sistema. Né? Vão entrar na própria academia. Dado tudo isso que vocês falaram, discutimos aqui, César, você deu o exemplo aí, mostrou que o site que dá para você ter o seu tutor ali, o próprio aplicativo que você falou. Eu uso, inclusive, o aplicativo, muito bom. Mas que outras dicas vocês dariam? Para quem não quer depender de instituição? Para quem não quer depender só da... O Google. É uma coisa chamada Google. Era isso. Mas o Google, você tem que saber o que você quer procurar, né? Esse é o... E outra, né? A internet por mais que seja... Mas eu quero dar uma dica para os ouvintes que realmente estão interessados em expandir intelectualmente, em qualquer vertente, que me ajudou muito e eu tenho certeza que ajudou vocês também, que é foque no inglês, ouvintes. Não, Sim. isso... eu acho que é o primordial, sem zoeira. Hoje, porque primeiro, querendo ou não, diversos conteúdos que eu gosto de acompanhar, na verdade, não é nem em português, né? Sim. Não é só você. Aqui, nossa cultura, né? Assistir séries de onde? Filmes de onde, né? Jogar videogames feito onde? É incrível. Eu acho que hoje... Querendo ou não, hoje a gente tá chegando num ponto que é quase, na verdade, é quase obrigatório, né? Não, já é obrigatório na maioria das escolas, mas um inglês efetivo, assim, é que eu conheço muitos formandos e já formados nas faculdades da vida aí que falam que tem um inglês bom, mas... Mas assim, quando você manda o artigo do New York Times lá, você não dá pra discutir realmente aquele artigo, né? É isso que eu acho engraçado, né? Mas eu acho que, na verdade, esse estudo e prática com o inglês tem que ser uma coisa diária. Eu até entendo realmente... eu entendo, por exemplo, se você fazer um curso de inglês, lá, alguma escola de inglês, tudo bem. Mas eu acho que você tem que transformar numa atividade diária. Sei lá, uma dica para os ouvintes. Música, você gosta de música? Tem vários podcasts. Tem vários podcasts. Tem podcast. Ou próprio, você gosta de ouvir música em inglês? Acompanha... Não, isso daí você tá chovendo numa molhada. Só fala que o inglês é importante porque... Porque é. Não tem como. O inglês é importante. 80% da internet tá em inglês. Então, você não tem acesso a 80% da internet. Russo! Vamos aprender russo! Então não é se associar com o imperialismo americano e blá blá blá, né? O inglês é a língua franca do mundo hoje. O material, tanto acadêmico como de análises de qualquer coisa, qualquer material, YouTube... pesquisa, se for ver as mais relevantes, é tudo em inglês. Você fala assim, se tem uma coisa que paga, de educação que paga, no segundo pilar, é aprender inglês. É aprender o inglês... porque ele torna mais fácil aprender outras coisas que também são bem relevantes. Como, por exemplo, estatística é uma das coisas que eu colocaria num pilar, assim. Quem entende, não é entender a matemática da derivação, da equação, etc. É só entender o que significa
Os conceitos, né? Coisa que todo mundo sabe ler um gráfico, mas e a gente até... Todo mundo não, né? Todo mundo não, mas se você realmente entender como funciona a estatística, como é possível mentir com estatísticas, é muito mais difícil ser enganado. E, cara, o que não falta é campanha de marketing, política aí, que se usa disso pra tirar vantagem de quem não entende. E é mais fácil de enganar também. Justamente. Assim... Objetivo, né? E o 3, pra fechar, acho que é comunicação. Nós aqui somos exemplos de que a comunicação... Aqui, obviamente, estamos longe de um patamar ideal. Eu tô, hein, gente? Mas não adianta nada ter ideias brilhantes se não for capaz de comunicá-las de maneira eficiente. E até as ideias são quase também como uma consequência de saber estruturar seus pensamentos de forma coerente. É uma coisa que, no Brasil, o inglês já é sexto sentido quase, né? Tem que ter. A estatística já não é tão intuitiva, mas vão por mim, que faz uma puta diferença. Mas a comunicação coloca até antes da estatística. Você consegue se comunicar bem e entende como uma comunicação boa é feita, você imediatamente, mesmo não entendendo a matemática, já consegue ver como você está sendo... Como você pode ser enganado pela lábia. Pela lábia. Discurso. Pelo discurso que alega como base a estatística. Sim, quantas vezes. Mas comunicação, vou bater esse martelo de novo. O Brasil, o que eu sinto hoje, a maior frustração depois de ter voltado é a comunicação ruim demais. Tanto eu digo de vários espectros, aqui não é criticando ninguém no geral, eu não acho que os brasileiros são burros não, viu? Muito pelo contrário. Os brasileiros, como qualquer humano, são muito inteligentes, têm muita capacidade para absorver qualquer coisa e fazer coisas excepcionais. Mas a nossa própria política, a comunicação já não é boa. Para as próprias escolas, os professores falam errado. Não é questão de ser grammar nazi também. É questão de se comunicar bem. Se perguntar para mim o que foi mais diferença na sua faculdade hoje, na minha experiência educacional, desde lá que eu saí do Brasil, foi ser exposto a uma comunicação feita de maneira efetiva, de forma coerente e estruturada. Esse talvez seja o maior poder que uma educação liberal possa te dar. Como você consegue absorver e comunicar ideias. É isso que significa ser humano. Que o animal, que animal não tem, né? A própria capacidade de escrever livros e deixar o conhecimento para gerações futuras. Então, se tivesse a pedra angular... Não! Se tivesse a pedra angular de como ser melhor educado, melhorem a comunicação. Verbal, por escrito e por mídias sociais também. Sim. Que é uma compilação das duas, né? E hoje, mais do que nunca. Mas é isso aí, essa é a minha mensagem para vocês, alunos. Nossa senhora! Alunos, veja bem. Muito obrigado, professor, não tenho nada a adicionar. Pedro? Gente, eu vou ter que falar de outra forma. Só pra... Se aproxima, né, professor? Só pra vocês entenderem. Lá vem. Independente do que for, independente disso tudo, tenha um bom humor. Porque uma pessoa, por mais inteligente que seja, e se for sem graça, não dá. Então vamos manter equilíbrio também, Isso aí, usar a educação para o bem, né? Isso. Se não para o bem, para o bom. Peraí, não... Bom humor. Bom, pessoal, depois dessa longa conversa, dessa palestra interativa, eu acho que dá pra gente... palestra boa, hein? Boa. Eu acho, pelo menos. Muito obrigado, professor. Né? Começa a dúvida já. Eu acho que dá pra gente finalizar por hoje aqui. E como de costume, a gente espera, principalmente nesse episódio, né? Que você tenha aprendido algo, escutado com atenção e... Pensado em algo que não pensou. Pensado em algo que não pensou. E, por favor, continuem buscando a educação. Isso, e sendo proativo, né? Eu tenho uma frase aqui para encerrar o episódio, tá? Ah, meu Deus, lá vem. Essa frase é de um grande pensador contemporâneo. Já que é pra você encerrar, vamos mandar o pessoal primeiro comentar. Então, mas eles já sabem, eles são bem educados. Tá tudo lá. Essa é uma frase de um pensador contemporâneo. Busquem conhecimento. E.T. Bilu. Muito obrigado a todos. Exemplo de inteligência. Você conhece, vem.